Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar realizando aí o segundo vídeo na sequência falando sobre paquímetro, né? Com resolução de 1,128 avos de polegada, né? E vamos aqui para verificação, né? Então, aqui está a indicação do paquímetro, né? Esse aqui dá para verificar bem, né? A leitura ali direto, né? Então não vou nem precisar ampliar aqui para a gente poder verificar, vamos fazer aqui direto. Bom, o primeiro passo é verificar a quantidade de divisões que o zero ultrapassou, né? Então no caso aqui o zero ultrapassou, né? Dá para verificar que ele ultrapassou 4 divisões, né? Na verdade ele está coincidindo exatamente ali na quarta divisão. Lembrando, né, ele não ultrapassou nenhuma polegada inteira, né? Ele está aqui antes de uma polegada, né? Nesse exemplo, se essa mesma marcação ela tivesse aqui desse lado, né, tivesse aqui nessa parte, a gente, primeiro passo seria indicar que ele já tem uma polegada inteira, mas nesse caso aí ele não tem uma polegada inteira ainda, né? Então ele tem menos de uma polegada, né? Então nesse caso aqui é verificar a quantidade de divisões que ele ultrapassou, né? Então ele está justamente na quarta divisão. O que é que a gente vai fazer? Pega 4 e multiplica por 8. Né? De onde é que está vendo esse 8? Esse 8 é justamente essas divisões que estão aqui contidas na escala móvel. Né? Lembrando sempre que essas divisões que estão contidas na escala móvel, né, elas são subdivisões de cada divisão que está aqui na escala fixa. Né? Então, se ele ultrapassou 4 divisões na escala fixa, significa que ele ultrapassou 4 vezes 8, né, que são justamente as 8 subdivisões da escala fixa. Então, nesse caso aí, a gente tem 4 multiplicado por 8, que vai dar igual a 32. Né? Então, a gente tem nesse caso aí 32 128 avos de polegada. Né? Assim, pô, 128, onde foi que veio esse 128? É referente à resolução, que é justamente multiplicar 8 divisões da escala móvel, né, por 16 divisões da escala fixa, né? Ou seja, esse paquímetro ele consegue medir, né, com precisão até 128 avos de polegada, né? Ou seja, polegada dividida em 128 partes. Então, nesse caso aí, né, a gente sempre vai estar utilizando essa base aqui, né, de 128, né? Ou seja, esse denominador de 128. Para quem viu o último vídeo, né, a gente mostrou também como fazer a leitura ali quando está coincidindo diretamente o zero, né? Que é o que a gente vai fazer daqui a pouco só para confirmar. Né? Então aqui a gente tem 32 128 avos de polegada, que nesse caso aqui dá para simplificar. Né? Há muita gente, poxa, precisa simplificar, eu me confundo um pouco ali para simplificar. Precisa simplificar porque se você estiver utilizando na prática o instrumento, né, fazendo uma verificação de algum elemento, né, as indicações nos manuais, o valor vem sempre simplificado. Se você estiver fazendo concurso, uma seleção, as respostas também vão vir sempre simplificadas, tá bom? Então, nesse caso, 32 128 dá para simplificar por 2, que nesse caso vai dar 16 por 64, que também dá para simplificar por 2, que vai dar 8 por 32. Também dá para simplificar por 2, vai dar 4 por 16. Dá para simplificar por 2, que vai dar 2 oitavos. Né? E para fechar, novamente aqui vai dar 1 quarto. Né? Então essa leitura aí nada mais é do que 1 quarto de polegada. Lembrando, apenas 1 quarto de polegada, né? Não ultrapassou uma polegada inteira. Se tivesse ultrapassado uma polegada inteira, 2, 3, você iria colocar na frente, né, a quantidade de polegadas que já teriam, né, referente à polegada inteira. Então, a leitura é 1 quarto de polegada. Então, vamos só para fechar, né, trabalhar aquela parte que a gente viu no último vídeo, né, o início, né, que é quando o zero está coincidindo, que é exatamente um exemplo como esse. Quando o zero está coincidindo, não precisa, né, a gente fazer essa regra aí da multiplicação, né? Dá para desconsiderar, né, essas outras divisões e trabalhar com a leitura ali direto, né? Como assim? Veja que ele está coincidindo na quarta divisão, né? E a gente tem aqui o total de uma polegada inteira, 16 divisões, né? Ou seja, 4 por 16, né? Então nesse caso aqui a leitura seria justamente 4 por 16. Aí você diz, poxa, mas está diferente da outra leitura que a gente viu agora. É porque a gente não simplificou ainda, que precisa simplificar. 4 por 16 vai dar 2 oitavos, né, que vai fechar aqui igual a 1 quarto de polegada. Né? Então aí seria essa leitura. Aí você diz, poxa, mas para qualquer valor que o zero coincidir, sim. Né,
apenas se ele estiver coincidindo no valor da polegada inteira, né? Exemplo, se o zero estiver coincidindo nesse traço aqui, seria uma polegada inteira, porque a gente teria 16 por 16, que simplificando, 16 por 16 daria uma polegada inteira, né? Ou qualquer outro valor que ele tivesse ali indicando ali uma polegada inteira, exemplo, 2 polegadas, 3 polegadas e assim sucessivamente. Mas qualquer outra coincidência não teria problema nenhum de fazer dessa forma. Né? Exemplo, vamos supor que o zero ele tivesse coincidindo nesse traço aqui. Né? Se ele tivesse coincidindo nesse traço aí, a gente teria justamente o que? Esse traço ele representa a 14ª divisão da escala fixa, né? Então a gente teria 14 por 16. Teria que simplificar, daria nesse caso aí 7 oitavos, né? Então seria a leitura dessa medição, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!